Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja o novo pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo celestial, ou não, de Hell's Paradise. Eu sou o Raul e aí, o que é um deus pra você? É aquele que muda sua vida ou é aquele que tem poder pra ser mais forte que você? Pra mim é o Cristiano Ronaldo. Pra mim é o Abel Ferreira. É o deus Abel, né? É o Deus Abel. Que tá na capa do MDA, né? Fica aí depois, fica vendo. Ah, sou eu, né? Verdade. Geralmente é que pergunta, você tá ligado, né? Tá esperando. Aqui é o Vulpix e eu tenho uma pergunta pra vocês. O que é mais amaldiçoado? A ilha de Digokuraku ou o podcast de Digokuraku? Podcast, fácil. Acho que não, porque pelo menos ele tá saindo. Será? Eu acho que é o podcast musical. Cara, você sabe o que aconteceu com o podcast Toradora no Animishcast, que nunca saiu aquela coisa. É, mas Toradora, o do Kuroko no Basket. É, o do Kuroko no Basket, mas o Toradora em específico foi pior, porque a gente tentou gravar 4 vezes e tudo deu errado. Mas as coisas podem acontecer. Pode. Você tem que lembrar que Super 11 não saiu lá, mas aqui saiu. É, então quer dizer que o Hell's Paradise sai no próximo podcast. Exatamente. No outro podcast, depois do MDA. Um podcast que o Bruno vai fazer no Visual Cast. Mas esse a Manu vai matar? Isso quer dizer que a gente acabou de matar o podcast aqui. Exatamente. Acabou, galera. Acabou o podcast Hell's Paradise. Pode ir embora. E agora que vai ter a segunda temporada, a Manu vai empurrar o Vulpix de novo. Eu conversei com a Manu disse que não assiste a nova temporada desse anime aí por nada nesse mundo. Foi o que ela falou da outra vez e empurrou você de lá. E olha o que aconteceu, né? E olha onde estamos agora, né? Olha onde estamos agora. Aqui é o Bruno e o Hobbit japonês roubou minha frase. Então eu ia falar que realmente esse podcast tá amaldiçoado, porque é a terceira vez que a gente tenta gravar isso aqui, cara. Mas agora vai. Fé que agora vai. Exatamente. O Hobbit japonês. Ou esse podcast sai, ou o Bruno vai dar a flor. Lá ele 1000 vezes, mano. Ai, que conversa. Depois dos e-mails aqui, vai entrar um podcast nosso aqui, ó, falando de Cavaleiro do Zodíaco. O Lucas, ele vai ficar tudo tiltado. Então, você quer saber se o Bruno vai virar uma flor ou se vai aparecer um podcast Cavaleiro do Zodíaco? Após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? Cá estamos, galera. Depois de um tempinho, né? Cá estamos de volta. Exatamente. Temos que explicar, né, que o Spotify ele passou por algumas atualizações e a gente não estava conseguindo acessar as mensagens de vocês. A gente recebia a mensagem que vocês tinham mandado, alguma coisa, só que a gente não conseguia ler e como a gente não conseguia ler, a gente não conseguia copiar para jogar aqui para a sessão de e-mails. Então foi mal aí, galera, e só que agora parece que tudo foi resolvido e todas as suas mensagens serão lidas hoje. Fomos trollados pelo Spotify, mas voltamos. E aí, vamos ler de todo mundo aí e fazer nossos comentários de sempre, né? Qual é a primeira mensagem aí, Bruno? A primeira é do MDA 153, de Log Horizon. E o Júnior Xavier diz o seguinte: nossa, muito fã desse, total vibe MMO e afins. O prota é top, secundários bem feitos e uma bela animação. E pô, a gente discute mais ou menos isso no cast, né? Realmente é um anime que tem um protagonista bom, também tem uns bons personagens, uma bela animação, tem seus defeitos aqui e ali, mas eu gostei, é uma obra que me agradou. Acho que o maior defeito dele, entre aspas, na minha opinião, é que a temática dele não é tão interessante se você não for ligado a jogos de RPG. Você vai acabar sofrendo um pouco disso. Ele ainda tenta, de algumas formas, explicar algumas coisas, mas, de fato, se você não
curtir essa temática RPG, você vai ter alguns problemas. Tem outros pontos que a gente comentou lá no cast, questão de pacing, mas se você quiser saber mais, aproveite e faça como o Júnior Xavier e escute o cast 153. Também tem mensagem do MDA 150, especial 150 episódios. O Odair falou, 1 minuto. Eu nem lembrava que o Guaraná fazia parte do podcast ainda. KKKKK. Pois é, ele andou tendo uns problemas de saúde e tudo mais, e alguns problemas pessoais também que não cabe a gente colocar aqui, mas, pô, quando ele pode, ele faz questão de gravar com a gente, né? Então ele vai aparecer aí de novo. E é sempre divertido ter o Guaraná gravando. Novamente, Bruno é o novo Guaraná, o Pikachu, tá ligado? É verdade, agora a gente também tem o Bruno, que é o novo Guaraná. Ainda bem lembrado. Próximo Papo Nerdcast com elas. 8 dicas de Boy Love e Girl Love. E a Joyce diz o seguinte: olá, curti muito o episódio. Uma sugestão: podiam colocar o nome das recomendações na descrição do podcast. Ficaria mais fácil de buscar por aqui. E é verdade, né? A gente poderia mesmo fazer isso aí, né? Então, Joyce, a gente já pensou em fazer isso. Inclusive nos podcasts anteriores que a gente teve, o grande problema é o seguinte: tanto em podcast musical quanto podcast de dica, se você coloca o título na descrição, sabe o que acontece? O pessoal não assiste o episódio. Justo. A pessoa lê, os títulos estão aqui. Vai lá, copia e vai. Eu sei que muitos de vocês que gostam de ouvir o podcast, ouvir a conversa e tudo mais, vão ouvir. Mas tem uma grande fatia aí do público que, se a gente tiver escrito na descrição, não vai nem ouvir o episódio, vai só ver lá o que ele... esse eu não conheço, esse eu conheço e tal, vai adotar a dica ou não e vai pro próximo podcast. Até porque temos muitos podcasts no mercado hoje. Mas quando é assim, escutem, né? Escutem tudo, realmente. E vocês veem como é que a gente grava aqui as paradas, tem coisa que é combinada, tem coisa que não é, né? Eu mesmo não sabia disso aí, bom saber. Eu achava que a razão era realmente porque, sei lá, o Lucas tinha preguiça, entendeu? Não. Na verdade, sou eu que posto. Não, mas eu tô botando isso na conta do Lucas, velho. Me ajuda, pô. Não, mas o Lucas é preguiçoso mesmo, mas poderia também. Isso foi o Guaraná que falou, hein? MDA 148, Diário de uma Apotecária, a novela que a Globo queria ter. O Odair falou, só discordo quando vocês falam de mulher na China imperial. Feedbacks políticos recentes mostram que até hoje tratam mulheres assim. Pior que, por não ter religião como motivo disso, a China é mais leve. Olha, cara, eu acho que é muito complicado a gente pegar e falar uns negócios desses sem saber, tá? Não sei onde você leu essa informação aí, entendeu? A gente que anda em bairro oriental durante muito tempo, né? Eu, Bruno, a gente conhece muitos chineses, tá? E, cara, isso não procede, beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca uma informação dessa como real, porque é muito complexo, né? É complicado pra mim e pro Raul falar, porque tá fora do nosso lugar de fala, né? E a gente também não tem essa informação também. Mas assim, eu entendo na colocação que a gente falou, mas essa questão da mulher, enfim, todas as coisas que envolvem, cara, ocorre até hoje, né? Não é exceção, né? Não é só naquele período, enfim, ocorre até hoje muitas coisas. E, enfim, eu não vou me alastrar muito porque realmente não é nem meu, nem do Raul esse lugar de fala, né? Então, exatamente. Quem sabe um dia a gente traga as meninas aqui pra falar também e já possam trazer esse ponto ou outro. Agora, MDA 17, Initial D no Batidão do Eurobeat. Nossa, aí faz tempo, hein? E a Joyce diz o seguinte: maratonando episódios antigos do MDA. Quem é antigo nos eventos de anime vai lembrar que tinha uma sala de dança japonesa chamada Para-Para. Eu fazia parte dela e as músicas eram Eurobeat. E você lembra da Para-Para? Nossa, isso é bem antigo, cara. Na época que os eventos de anime tinha mais essa pegada de feirinha, que tinha aqueles stands, assim, tinha de anime, tinha de música, sabe? E tinha também o do Para-Para, que era muito bacana. Na época que Ansem participava do stand de One Piece no Anime Friends. Nossa, velho, então, hein? Meu Deus. Mas eu gosto muito de Eurobeat. Não cheguei a frequentar a Para-Para, mas é um estilo de música que eu gosto e realmente, né, cara, é um estilo que ficou muito popular essa época aí. MDA 14, Shaman King 2021, que é o da Netflix, né? A Aline falou, o melhor anime da história da Netflix. Olha, Aline, a gente falou bastante sobre Shaman King e dá uma ouvidinha lá na nossa opinião e eu acho que eu vou ficar por aqui. Nada a comentar. Próximo. Exatamente, respeito sua opinião. Obrigado, inclusive. Eu acho que é a primeira mensagem dela. Não fique triste conosco, mande mais mensagens, mas minha opinião fica por aqui sobre Shaman King. MDA 6, Digimon Frontier. A Vani diz o seguinte: meu filho disse que a forma lava do Lucemon fala assim. Quando ele está morrendo, ele fala não. Risos. Olha aí. E agora vamos pra parte de e-mails, né? Isso aí, temos e-mails.
E o primeiro é do Adilson Nascimento. E ele diz o seguinte: salve gurizada, Log Horizon tem menos hype do que deveria. Poderia falar mil coisas, mas em geral ninguém liga para esse anime, então seria perda de tempo. Mas é um senhor anime. Verdade. O que me motivou a mandar o e-mail foi o fim do episódio onde falam mal de Saul. A gente sempre fala mal de Saul, né? O que é normal. Desde sempre, em todos os casts de anime que já ouvi na vida. Geral odeia Saul após o arco de Aincrad. O que eu acho bizarro. O tio aqui tem 34 anos, indo para 35 logo mais. Vocês já leram light novel chinesa de cultivo? Não, nunca li. Aquela com 1, 2, 3 mil ou mais capítulos? Vou resumir 90% delas em poucas linhas. Sobre Log Horizon, eu acredito que é isso mesmo, a gente comentou isso lá no começo da parte de e-mails, né? Que ele é um senhor anime, só que a maioria das pessoas não liga muito pra ele, mas é que infelizmente a temática dele não é atrativa ao grande público. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque ele não é aquela pegada do anime de ação e aventura no mundo medieval como de games como o Saul é, por exemplo, em Aincrad. A proposta dele, tá? Assim, esses animes que são bem nichados, eles tendem a querer atingir um público específico, né? Uhum. Não é um público dentro de um público. Não é a mesma ideia de você criar assim, todo anime quer ser popular, óbvio, mas não é a mesma ideia de você criar um anime que vai atender o grande público, sabe? Que vai ter, porque ele tem características que não são feitas pra atingir o grande público, né? Tem esses pontos. Odiar Saul é uma frase muito forte, porque a gente tem o Guaraná, que é um grande defensor de Saul. Verdade, né? A gente tem o Guaraná, que é o defensor de Saul, bem lembrado. E eu acho que às vezes isso fica um pouquinho confuso pro público quando vê a gente batendo. Tem uma coisa que o Lucas fala e é bem real, e é uma coisa que a gente usa bastante aqui no MDA, que é a questão de, na moral, quando um anime é pequeno e ele é ruim e não tem repercussão do público, assim, ninguém liga se a gente fala que ele é ruim, sabe? Mas quando o anime é grande e muita gente fala que ele é maravilhoso, que o anime é espetacular, a gente fala, não, ele não é tudo isso, como a gente já falou em alguns episódios de Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online, aí as pessoas acabam achando que a gente odeia o anime. Mas nem é isso, cara. A gente só fala que o anime tem defeitos e tá tudo bem, sabe? É claro que tem uma piada que é recorrente aqui do MDA. Só não pode ser melhor que Saul. Era uma piada porque veio desde do Animation que o Guaraná deu 8 pra Saul, e 8 é uma nota alta. E aí, depois disso, virou uma brincadeira que, todo anime que tem a pegada que Saul tem que ter uma nota maior que 8 porque não pode ser pior que Saul, entendeu? Mas isso é uma piada, tá, gente? Não leva isso em consideração. É só uma brincadeirinha. Até isso é uma piada, porque descobri que é tudo uma mentira. Parece que o Guaraná deu 7 pra Saul, não foi nem eu. Então, é isso aí. Assim, nossa parte com Saul é realmente parte técnica, assim. Saul tem suas falhas técnicas. Eu mesmo já vi Saul, tá? Tudo, assim, de Saul. Também. E, cara, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Uhum. E tem coisa que a gente fala, né? A gente tenta discernir o gosto pessoal do gosto técnico, né? Da parte técnica. Então, assim, tecnicamente tem seus detalhes, mas eu, por exemplo, eu gosto muito do primeiro arco de Alicization. Mas, tecnicamente, tem seus problemas. E aí um dia vai ter. Um dia vai ter um cast aí da gente falando de Saul. Pra gente dar uma resumida nesse e-mail que tá meio grande, ele fala várias coisas de light novel chinesa de cultivo, né? Pra mostrar o quanto elas são enroladas. E ele usa esse comentário pra mostrar como o Saul é melhor. Mas, assim, a temática não é a mesma. A única coisa que é igual é que os dois são livros, sabe? Mas não é a mesma temática, não é a mesma estrutura narrativa, a mesma cultura das pessoas, porque um é chinês e o outro é japonês, eles têm pensamentos diferentes culturais, entendeu? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Se você pegasse Saul e quisesse fazer um paralelo, sei lá, com o próprio Log Horizon, beleza. Ou com qualquer outra obra, né, que fala de games aí, com Overlord. E até nesse mesmo gênero, né? Por exemplo, recentemente a gente gravou aí Mahoka, né? Sim. Então, dá pra, de certa forma, fazer um comparativo com Mahoka. Inclusive, spoiler, teremos um cast de Mahoka vindo aí. Mas dá pra comparar de certa forma, né? Assim, eu mesmo também não gosto de comparar obra nesse sentido, tá? Acho que comparar a obra é muito complicado, porque são coisas diferentes, público igual aos públicos diferentes, nichos diferentes, por aí vai. E no caso de obra chinesa de cultivo, é realmente nada a ver uma coisa com a outra. Então não gera comparativo. A única coisa que é igual que os dois são livros mesmo. O próprio Mahoka, que é um negócio mais futurista, é mais próximo de Saul, por exemplo. Eu falei, nunca li a obra, talvez, pensando no lado de escrita, né, textualmente faz sentido algumas comparações. Só que assim, eu nunca li, então eu não posso falar muito sobre, entendeu? Mas eu imagino que, talvez você pegar uma obra que realmente o pacing seja muito mais lento, se você ver um Saul vai ser mais legal, porque Saul tem uma pegada um pouco de ação também, né? Bastante, na verdade. Bastante, eu acho que é isso. E por fim, ele até dá uma sugestão aqui de episódio, né? Episódios de anime para chorar. Ele fala um pouco da vida dele, eu não vou falar aqui publicamente, tá, Adilson, por questões
de respeitar a sua privacidade. Sim. Mas, ele fala assim, por exemplo, quando bate uma bad, ele quer dar uma chorada no canto e ele reassiste esse arco do céu da Yuki. E, enfim, fala sobre a personagem, sobre o arco, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, cara, as obras a gente critica, mas elas se conectam com as pessoas. E é isso que todo autor quer, tá? Isso também vale pra música e pras coisas também. E se pra você, Saul, é bom, tá tudo bem. E se você gosta de animes tristes, nos próximos episódios aí, logo mais vai vir um drama bem maneiro aí que a gente vai falar sobre. Inclusive, muito obrigado pelo e-mail. Pode mandar e-mail disso. Mande e-mail que a gente gosta de ler. Exatamente, obrigado pelo feedback, né? Tem mensagem do Roger Augusto também. Parabéns pelo episódio, pela jornada de vocês nesses 3 anos de conteúdo de ótima qualidade. Já estamos na temporada 4, meu amigo. Quem diria? Quem diria? Tempo, hein? Estou maratonando vários episódios aqui. Olha aí. Espero um dia ter a relevância de vocês com o meu podcast e da minha galera. Me inspiro em vocês, tanto em conteúdo, também em consistência. Um abraço da equipe do Roman Podcast, de animes também. Valeu! Muito obrigado. A gente tenta evitar falar muita besteira aqui no podcast, né? A gente tenta, é sempre que vai. Mas, pô, muito feliz de saber que tem gente gostando do nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho. A gente se esforça, tá? Não é nada fácil a produção. Assim, eu falo, pra mim já é corrida, eu faço até um X, o Raul faz bem mais do que eu aqui. Então, assim... Lucas também, tem que lembrar. Raul, Lucas, a gente sempre usou o Lucas, mas o Lucas é uma peça fundamental, vamos dizer aqui nesse podcast, tá, galera? O Pixel da galera que tá por trás da produção. E, pô, de verdade, igual você falou, 3 anos de consistência de conteúdo. Parabéns a todo mundo aí da equipe. E também muito obrigado aí, Roger. Só agradecer. No meio da correria, a gente acaba nem pensando na questão da relevância, sabe? Quando as pessoas comentam sobre isso, a gente fica até bem orgulhoso e tal, mas, cara, eu acho que você tá fazendo conteúdo, que você fala da constância, eu acho que isso é o fator chave do MDA, constância. Desde a época do Animist, que a gente sempre foi constante. Então o público confia, ele sabe que vai ter um episódio, que vai sair lá o episódio, ele sabe que o dia que vai sair, como vai sair, que às vezes sai a mais, não vai sair a menos, né? Porque tem o Papo Nerd com Elas agora saindo também. Então, eu acho que é por aí. E, claro, né, cara, junto com a relevância, como o Bruno comentou, vem a responsabilidade, né? Tem coisas que a gente falava no Animístico, tem coisas que a gente falava na época da MDA, e que a gente mudou a opinião e começou a pensar mais antes de falar, em respeito até ao próprio público que tá nos ouvindo. Grande abraço ao pessoal do Roma Podcast, espero que continue nos ouvindo, e quem sabe um dia a gente não tromba aí, né? Quem sabe? Exatamente, quem sabe a gente não grava um conteúdo por aí. E, Bruno, opa, vamos então pro Inferno Celestial? Um tal anime aí sobre ninjas e celestiais e lutinhas. Sempre bom, né? Mas são samurais, viu? Não, mas o cara lá... Enfim, não vou falar. O cara lá é ninja, tá? Eu não tô errado nesse ponto. Você tá certo, você tá certo. É que você falou que é um anime de ninjas, eu fiquei, caramba. Mas tem 2, pô. Já tá no plural, já tá certo. Na verdade tem um. O outro tá lá. O outro é só o nome, sabe? Beleza. Então fique com a gente aí no episódio de Hell's Paradise. Valeu! De volta dos e-mails com o nome original Chigokuraku, do gênero ação, aventura e fantasia. Você pode ver na Crunchyroll com 13 episódios, meu amigo. Foi lançado no dia da mentira, no dia 1º de abril de 2023, e terminou no dia 1º de julho de 2023, a primeira temporada. Pontual, né? Você vê? Começa no dia 1º e termina no dia 1º. Exatamente. Do estúdio Mappa, que é o estúdio de Jujutsu Kaisen, de Chainsaw Man, entre outros, com direção de Kaori Makita, que é diretor de Kakegurui Twin e... Fala o nome do outro anime aí, Vupix, você que tem o japonês na língua. O outro anime dirigido pela Kaori Makita foi Saizuru Toriwa Habata Kanai The Cloud Gather, que é um BL. É isso mesmo, Raul? Exatamente. O que significa? O Saizuru acredito que deve ser o nome de alguém, né? Que é um pássaro que não consegue voar. Olha aí. É uma coisa assim. Então é sobre isso. Aliás, você falou do nome do Jigokuraku, né? A gente sabe que é Hell's Paradise, né? Mas vocês sabem por que a palavra é Jigokuraku, porque é traduzida assim? Pra Hell's Paradise? Não sei, por quê? Não sei japonês, pô. É uma pergunta retórica, né? É que o Jigokuraku, ele é a junção, né, de 2 palavras do japonês, que é o Jigoku, que é o inferno, e Raku, ele vem da palavra Rakuen. Rakuen é paraíso. Então é por isso que é a junção, né, do inferno com paraíso. Eles juntaram as 2 palavras e formaram uma só.
Entende? É isso. Então quer dizer que no Brasil se chamaria o Inferno Paradisíaco. Exatamente. Então aprende aí. Inferno paradisíaco. É, mas é São Paulo, né? Que é a mistura do inferno e dos paraíso, né? São Paulo se chama mesmo. Foi dublado esse anime pelo estúdio Som de Veracruz, com direção de dublagem de Eric Borgleo. O mangá tem 13 volumes, olha aí. Saiu na revista digital Jump Plus, da editora Shueisha. No Brasil, ele é publicado pela Panini. E o autor é o Yuji Kaku. Cara, funciona muito essa estratégia do Ansem de falar os nomes em japonês com voz de samurai. É muito mais fácil. É, porque você elimina qualquer possibilidade de você errar a pronúncia do nome. Exatamente. Fica mais entonado, né? Mais bonito. É, que Yuji Kaku parece que é um cara... É o Yuji Kaku. Até o nome do anime, Jigokuraku. Jigokuraku. Fiquei até arrepiado agora. Ih, lá ele. É isso. E o Bruno, aproveita que você tá com a flor arrepiada aí, conta pra gente o que se passa em Hell's Paradise. Vai lá, minha flor. Mano, olha esses caras, velho. Bom, Hell's Paradise fala sobre um período da Era Edo. A Era Edo está no final, né? Pra quem não sabe que a Era Edo é um período histórico do Japão. O que se passa na Era Edo aí, Vulpix, você que é japonês? Tinha lá o nosso amigo. Sim, nosso amigo Himura Kenshin. Pô, você não sabe nada sobre a Era Edo mesmo pra falar pro público, sério mesmo? Cara, que eu sei, pô. Faltou na aula, pô. Faltou na aula, velho. Não, a Era Edo foi conhecida pelo o período do Tokugawa, né? Do Shogunato, daquelas eras feudais, né? Que rolou mais ou menos naquela época de 1600 até o final... Não, até metade de 1800, né? Que ele era governado por shoguns, né? O Japão. Ele era governado por shoguns, pelos senhores feudais, né? Nesse período aí. E que depois foi estabelecido pelo Tokugawa Ieyasu, que é muito conhecido, né? Que é como um dos grandes aí da Era Edo, né? Que aí teve a época dos samurais. Que aparece no anime. Sim, exatamente. Que aparece no anime. Mas em resumo, assim, é a período do Edo Bakufu, né? Ou da período Edo, como que dizem, né? Período Tokugawa ou Shogunato Tokugawa, né? Idade da paz ininterrupta, né? Que era sempre por vários confrontos, combates e pelo tomada de poderes de shogunatos, né? Houve vários shoguns naquela época que eles começaram a dominar o Japão, né? Tanto que tem vários nomes que se você for procurar, e você também encontra vários jogos, né? Vários animes que falam sobre essa época do Shogunato, né? E como eu disse também, o do Himura Kenshin, né? Ele marca o fim desse período Edo para uma nova entrada, né? Onde não podia ter mais esses samurais, né? Então, fazendo um pouco de relação a isso. Olha aí. Referências aí, tem o próprio Vagabond, ele fala um pouco sobre esse período. É verdade, né? O Samurai X que o Vulpix falou. Bom, a sinopse, além da explicação histórica do nosso amigo Vulpix, muito obrigado, Vulpix. Mas basicamente, Gabimaru é o tido como ninja mais forte de Iwagakure, que é inclusive uma vila bem famosa, aparece em outros animes, né? Mas ele é condenado à morte, e não só ele, como outros criminosos bem famosos da época, é dado uma chance para eles sobreviverem desde que eles obtenham o Elixir da Vida, tido ali como um elixir mágico capaz de dar imortalidade e que estaria em uma certa ilha mais ao sul ali do Japão, né? E é uma ilha cheia de mistérios, uma ilha paradisíaca. Então, na esperança de poder reencontrar sua querida esposa, que é a motivação do Gabimaru, ele segue pra ele acompanhado de sua carrasco, a Yamada Asaemon Sagiri, que é uma executora do governo, posso falar de governo japonês? Do shogunato, né, da época. Bom, ao chegar lá, eles encontram outros condenados em busca do mesmo elixir, além de criaturas e outras coisas muito desconhecidas e paradisíacas. Então seria esse, né, o inferno ou o paraíso. Exatamente. Essa Iwagakure aí, na verdade, ela não existe, né? Ela é... Outro lugar que tem essa Iwagakure aí é Naruto, né? Que é a Vila da Pedra. Aham. Olha aí. É isso. Tem muito anime, né, que usa isso aí, né? Tipo, de famoso de Iwagakure. Mas é... É porque Iwa é pedra, né? Iwa é pedra. Gakure pode ser vila, o reinado deles. Então, até por isso que é comum, né? Por ser qualquer coisa que termine com Gakure e comece com alguma coisa, né? Por isso que a Vila da Folha chama de Konoha Gakure. O Konoha vem da Folha e o Gakure é vila, né? Então é Vila da Folha, Vila da Pedra. Olha aí. O Pix aí resolveu nossos problemas de japonês hoje nesse programa. Quem diria? Tamo aqui pra isso. Meu, vou translate, cara, só tem nesse podcast, velho. Hoje, pra mim, a segunda é de trabalhar já. Inclusive, Vulpix, você vai trabalhar mais um pouquinho, porque gerou até uma dúvida. A gente sabe que no Ocidente há várias histórias sobre uma fonte da juventude e tudo mais, né? E, querendo ou não, o Hell's Paradise, ele fala um pouco sobre isso, né? Uma fonte da imortalidade, né? E existe alguma lenda, alguma coisa que fale sobre isso no Japão? Eu sei que o Japão é um país onde várias lendas
lendas existem, né? Tem um pouco, ele é sobre conceitos religiosos, na verdade, que trata muito no Hell's Paradise, que é a questão do budismo e do shintoísmo. Eu vou até explicar um pouco sobre a parte desse... Eu até ia falar mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, no Hell's Paradise, eles têm uma mesclas que são do budismo e do shintoísmo, os dois, né? Que são os Tensen, né? Que são aqueles divindades que estão morando naquela ilha, sabe? Sim. Que eles são meio humano, meio planta e tal. Que no budismo, eles têm a filosofia que eles acreditam na reencarnação de humanos, animais e plantas. E enquanto isso, tem eu não quis dizer o shintoísmo, né? Mas o taoísmo, né? É o budismo e o taoísmo. O taoísmo, ele é da filosofia que destaca a harmonia da vida. Então, eles tentam mesclar um pouco disso e criar uma nova, como que se diz? Uma crença que é superficial, né? Que não existe, sabe? Mas no Japão existe essa coisa de acreditar em reencarnação de seres, sabe? Mas se for sobre a imortalidade, assim, aí realmente eu acho que eu tenho que pesquisar mais a fundo. Mas eu sei que tem no budismo, assim, essa filosofia de acreditar em reencarnação de seres vivos, como eu disse, né? De humanos, animais e plantas, e tem o taoísmo, que destaca a harmonia da vida, né? Que eles acreditam muito em harmonia, sabe? De um ser vivo. Essa parada aí do Elixir também, até o Pixel me complementa, mas assim, a ilha que eles vão, né? Que na obra chama-se Shinsenkyo, ela é meio que um imaginário do que se tinha na época de Okinawa, que hoje é Okinawa, né? Sim. Então era uma ilha que ela é meio assim, vamos dizer, mística, né? Mística e paradisíaca. Isso, porque Okinawa, ela tá ali numa região que, tipo assim, tem o crescimento de várias plantas e tal, pela região que eles estão em relação do planeta, né? Sim. Em relação do clima. Então, tipo assim, é um lugar que os japoneses iam com certo misticismo, que era um pouco diferente da região que eles estavam, né? Antes não era considerado como um parte do Japão, né? Desse arquipélago japonês. Isso. Que aí eles foram lutar por esse território. Isso, foram incorporadas. Mas Okinawa até hoje tem uma cultura muito própria, assim, né? Você vai aqui, tem São Paulo, tem seus centros de Okinawa, eles têm um dialeto próprio, tem toda uma cultura, uma culinária própria deles, tanto que muitos se referem como reino de Okinawa, né? Porque existia um reino separado ali, e Shinsenkyo pega um pouco disso, né? Isso é a característica até do Yujikaku, assim, de igual o Vupix falou em outra obra dele, que ele também tem, que é a Yashimon, por exemplo, ele também faz isso, só que com outras referências filosóficas e religiosas. Então ele mescla as coisas e vai trazendo. Então ele mescla ali o misticismo de Okinawa, junto com o taoísmo, junto com o budismo, que é foi a religião oficial, né, do período Edo. Isso. Então, tipo, ele cria toda essa obra, esse conjunto. É bem legal essa parte dele. Olha aí. Informação. Tem uma pessoa que é muito famosa no Brasil, que mora em Okinawa, que é o ator que fez o Jaspion. Ele mora bem na ponta do Okinawa mesmo, sabe? Bem no finalzinho do Japão. É pra dar mergulho, né? Ele é mergulhador agora. Exatamente. O cara tem praia todo dia. E mais que isso, Vulpix, ele tem meio que uma escola, né? Tem meio que uma empresa de mergulho no Japão. Caraca. Olha aí. Pô, deve ser muito legal morar em Okinawa, mas ao mesmo tempo não. Depende do lugar de Okinawa. Teve um anime que tava na Disney Plus, que se eu não me engano ele passa em Okinawa, né? Que é uma ilha que o cara voltou pra cidade dele do nada lá, que ele teve um sonho no barco. É o Summertime Render? Isso! Ah, sei. Eu só não lembro o nome em japonês. Mas é ele mesmo. É bom esse anime, inclusive. Vocês gravaram o cast também. Foi. Eu não lembro se a gente gravou o cast ou se a gente indicou ele em alguma pauta fria. Mas eu lembro que a gente falou dele. Eu acho que gravaram, porque eu queria gravar, mas eu não gravei. Mas acho que vocês gravaram. Voltando aí, a gente conhece na história o Gabimaru, o vazio, né? Que é um grande de um mentiroso, porque ele vai enganando a gente e a gente vai descobrindo a verdade aos poucos sobre ele, né? Eu posso dizer uma coisa? Sim. Vocês sabem o que é Maru? O quê? É círculo. Olha aí. E aí, esse Gabi bolinha é o Gabi gordo. Olha aí, é o Gabi gordo, velho. É o Gabi gordo. Mano, eu achei que ele ia mandar um bagulho mó filosófico. Tá merda, velho. Mas é verdade, cara, é real mesmo. É o Gabi bolinha, é o Gabi bolinha. O grande torcedor lá, o Gabi gordo, existe, é o Gabimaru. Queremos o Gabimaru com camiseta do Flamengo. Exatamente. Na capa do podcast. Mano, o Lucas vai ficar muito... E o cara é botafoguense, né? O Gabi gordo. E pior que eu acho que não é a primeira vez que ele é citado nesse podcast, isso que é mais incrível. Ele é um grande mentiroso, né? Porque ele dá um motivo lá, né? Pra ele ter abandonado a mulher dele, não sei o quê. Mas a grande realidade mesmo é porque ele tinha medo da mulher dele sofrer as consequências dele fugir, né? Pô, pra mim o Gabimaru, a grande pegada dele é um personagem que a gente vai vendo contrastes, né? Então assim, a gente tem uma primeira impressão dele e ela vai evoluindo conforme vão acontecendo certas coisas na obra. Mas é bem esse mote, né? Assim, o Gabimaru, ele tem o título do vazio. Inclusive, no mangá se explica o
que é esse título, mas no anime não chegou nessa parte, mas no mangá tem uma explicação o que é o vazio. Não vou dar spoiler, porque é importante pra obra, então se tiver a segunda temporada, vocês vão ver o que é. Mas, basicamente, assim, igual o Raul falou, assim, o mote dele é a questão da esposa dele, sabe? Tipo, ele não quer que aconteça com ela alguma coisa, ele se importa verdadeiramente com ela, sabe? E é um pouco a frase que termina o primeiro episódio, né? Que a Sagiri fala, você diz que não sente nada, mas na verdade você sente, né? Você só esconde a verdade de si mesmo. Ela fala algo nesse sentido. Totalmente. E você fala sobre explicarem o que é o vazio, né? O anime não explica, mas o que deu a entender, pelo menos na primeira temporada, e se for outra coisa, é até legal que vai mudando ali, né? A concepção do personagem, assim como ele muda o nosso ponto de vista dele conforme vai passando o anime, né? Porque o vazio dá a entender porque ele não sente nada, né? Ele não tem sentimentos. Tanto que a esposa dele é tão importante pra ele, por quê? Porque ela é a única que faz ele sentir alguma coisa. Ele tem uma identidade, né? Essa sacada. Eu acho muito bom a forma com que o Jigokuraku, né, o Hell's Paradise, ele trabalha a construção de personagem do Gabimaru desde o começo. Eles não tentam passar a costa na frente dos cavalos, né, de tentar de acelerar o processo do Gabimaru, porque o processo dele, ele tem que ser muito bem trabalhado, muito cuidadoso. E igual que se diz aí da esposa dele, que ela é tipo a chavinha pra virar a cabeça do Gabimaru, que é por todo motivo dele tá nessa intriga toda. Eu acho que a evolução dele é muito gradativa do que foi no anime, né? E ele tá na medida certa. Pra mim, ele tá na medida certa. E o Gabimaru é um grande personagem também. Totalmente. Tanto ele quanto a Sagiri, né? Sagiri Yamata Sazaemon. Sim. A Sagiri é uma baita personagem também. Que ela é uma decapitadora e ela tá lá pra matar o Gabimaru. E se ela não conseguir, ela tá lá pra chamar ele pra uma missão. Eles dividem o protagonismo na história. Sim. O ponto da Sagiri, eu acho que é até um passo atrás, assim, né? Tem que trazer um pouco essa questão da Saemon, porque eles enfatizam na obra que, assim, é um clã que... É basicamente um clã que serve diretamente ao Shogun e tem a função de ser o decapitador, né? Tipo assim, cara, eles são os caras que vão matar todo mundo ali que tem que ser executado porque tem que ser um corte perfeito, né? E existia essa questão aí de, você não pode... Tipo, você tem que morrer com a honra, sabe? Então, tipo, você não pode cortar o cara de qualquer jeito, tem toda essa questão aí. Mas eu acho que ele faz fazendo um contraste com os condenados, né? Com os criminosos, porque, assim, eles são um clã que tem a honra perfeita, né? É igual a Sagiri, no começo ela é muito assim, ela é muito tipo, eu tenho a minha honra, ela não pode ser quebrada de jeito nenhum, eu tenho que ser íntegra de todo jeito, e você vai vendo que ela vai se moldando aos poucos, sabe, ao longo da série. Eu tenho minha ressalva um pouco dela, porque eu acho que em certos momentos ele apaga um pouco a presença dela, pra tratar outros elementos. Tipo, a gente vê mais no meio da obra, assim, você percebe que ela tá meio apagada, mas ela tem seus highlights, sim. Mas eu gosto muito do contraste que ele faz, assim, sabe, de honra versus a realidade, né? Honra versus a crueldade que eles vão fazendo. O Yuji Kako vai fazer muito bem esses paralelos durante a obra também. Eu acho bacana o fato deles explicarem um detalhe que é claro que a gente conhece, principalmente aqui no Ocidente, a gente vai conhecer a história ali do Japão e as questões filosóficas japonesas ou as questões históricas japonesas pelo que a gente vê em filmes, animes e etc, né? E a gente sempre vê aquela questão do decapitador, né? Aquela pessoa que vai cortar a cabeça do personagem. E é muito fácil você entender, tipo, um decapitador, uma espada ocidental da época da Idade Média, né? Porque era uma espada pesada. Mas, cara, eu sempre fiquei na dúvida, querendo ou não, uma espada japonesa, ela é uma espada leve, né? Ela não é espada pesada, ela é uma espada leve. E como que eles faziam pra fazer um corte só e arrancar a cabeça da pessoa? Porque até explica muito bem no anime, né? Cara, tem muito músculo e osso ali. O pescoço é uma parte ali bem dura do sistema ali do físico de um ser humano. E, cara, como é que eles cortavam de uma vez só? E aí eles mostram, né? Falando, não é bem assim, tá? Eles tinham que fazer várias espadadas ali pra cortar e era até um negócio meio macabro. E é interessante você ver isso, né? Porque isso acaba até com uma mística que a gente vê nos filmes e animes, sabe? Não, com certeza. Eu acho que até porque o pessoal chama um pouco ali do Hell's Paradise, tá dentro do tal do Dark Trio, né? Que é uma nova, não nomenclatura, né? Mas é um jargão que o pessoal usa pra falar de obras que são mais atuais, que estão dentro dessa fama, né? Mais em voga e que abordam as coisas de uma forma mais pesada, né? Tem gore, tem alguns elementos de violência, e que Hell's Paradise é um deles, né? Porque tem isso, assim, Hell's Paradise ele expõe muita coisa que passa, tipo, batida em outros animes ou que é resumida, mas ele traz, então ele mostra várias vezes, né? Na história dos decapitadores, eles tentando cortar e não conseguia, até que enfim ele conseguiu um corte limpo, e enfim, as lutas são bem sangrentas, né? Então tem toda essa parte que eu gosto, porque eu acho que expõe um pouco, tira um pouco dessa mística e deixa mais real a obra, sabe? Mais factível
possível da gente poder ir lendo. Exatamente. Inclusive, já no primeiro episódio, a gente vê várias maneiras de condenação à morte, né? A gente conhece a decapitação, né? Mas eles falam ali sobre a morte a óleo, né? Que eles queimam a pessoa. E também uma que eles colocam... Eles amarram os braços da pessoa e colocam um boi de cada lado. É, pra esquartejar, isso mesmo. É muito violento, né, cara? Você ser morto por 2 cornos, né? Um deles, eu ia falar que um deles, a gente pode até dar nome aqui, né? Mas enfim, não pode ser assunto do cast, né? Porra, Vulpix. É. O outro é o Vulpix. É isso. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. A Sagiri chega lá e tal, a gente vai descobrir que o que ela tá fazendo com o Gabimaru é um teste, e ele passa no teste, né, realmente, ele é meio que imortal, né, ele não consegue morrer, tanto que a gente vê ali a morte por espada, óleo e pelos bois, não matam o Gabimaru, pelo contrário, e a Sagiri vê que aquilo ali é verdade mesmo, e faz aquele convite pra ele ir junto com ela, né, pra essa viagem. O Gabimaru, quando escuta sobre o tal elixir que eles estão indo atrás, ele dá uma olhada assim, né, como se ele já conhecesse, já tivesse ouvido falar, só que meio que fica na surdina. Tanto que depois a gente descobre, né, que o Gabimaru tem uma dúvida, ele acha que o mestre dele, o mestre do clã ali dos ninjas, ele tomou esse elixir e ele é imortal. É, tem bem isso aí mesmo durante a obra, cara. Eu, no começo, achei meio estranho ele ser meio overpowered demais, mas durante a obra depois é explicado. Então acho que dá pra entender. Só que no começo, assim, é legal porque você vê que realmente tal, e aí dá um peso pra Sagiri, porque, tipo assim, tem um cara que é praticamente mortal. E ela foi a única que conseguiu botar um medo no cara. Tanto que tem aquela cena que, tipo, ela meio que corta a cabeça dele e era meio que um sonho, sabe? Tipo, era só um reflexo que ele sente. É uma premonição. É, a premonição, essa palavra. Você vê que, tipo, essa é a força da Sagiri, sabe? Mas depois eu sinto que fica até aquele episódio que avança um pouquinho, que eles estão junto com os outros criminosos. Ali eu acho que fica meio desproporcional a parada. Porque ele é muito diferente dele, sabe? Tipo, você vê que o cara tá em outro patamar, tá ligado? Não com todos, né? A Sagiri, por essência, assim, né? Pelo personagem que ela é construída, ela tem que ser uma personagem muito calma, muito fria, né? E o Gabimaru, ele sente isso desde o começo. Quando ele tá contra ela é uma personagem que ela não apresenta movimentos, é uma pessoa muito calma, muito centrada, muito fria, né? Nos seus movimentos. Então ele sabe, né? Ele detecta na hora o perigo iminente que ele está, porque um passo em falso, a Sagiri corta a cabeça dele. Exatamente. E aí que a gente conhece a Sagiri nesse episódio, e a gente é enganado também porque a gente descobre que o grande problema da Sagiri é que ela tem empatia, né? Ela carrega as mortes das pessoas que ela mata, né? Tanto que ela olha pra espada e vê as sombras da morte, né? E eu acho bacana, né? A Sagiri ser uma personagem tão complexa. Eu fico triste até ela ficar... o anime dar uma apagada nela durante a obra. Não sei se o mangá é assim também. O mangá é assim também, Bruno? Em certa parte, sim, tá? Em certa parte acontece a mesma coisa. Depois ela retoma bem isso aí. Só que tem esse mesmo problema, sim, tá? Nessa parte, o anime é bem fiel ao mangá, tá? Assim, bem fiel mesmo. Pouquíssima coisa foi cortada. Então, assim, mas você repara que ela tem... pelo menos até o volume... Uns 2 volumes, pelo menos, ela fica bem apagada, assim. Então, tem esse pedaço. Sim, porque além da questão da empatia, tem a questão que ela é uma mulher samurai, né? Ela é reconhecida como uma samurai pelos iguais dela, né? Pelos Asaemon. Você vê que existe também um certo estranhamento dos criminosos e dos outros que estão ali na corte do Shogun com ela. Mas é aquilo, né? Eles sempre estão batendo nesse ponto, que ela tá tentando quebrar um paradigma, porque isso fica claro na obra. Acho que depois não lembro qual dos Asaemon fala pra ela, né? Você poderia sair daqui e cumprir esse papel como mulher que é ficar na cozinha, sabe? Tipo, daí existe muito isso aí, né? Que nem ficar na cozinha, né? Era que eles falam, ficar na cozinha e também ter os herdeiros da família Asaemon, é isso, né? Que um dos personagens fala. Então você vê que existe ainda esse preconceito e que ele tenta quebrar isso na obra, sabe? Então toda hora tá tendo que se provar, toda hora ela tá carregando esse fardo. É um dos elementos que ele vai usar depois, tá? E temos de lembrar que esse anime está se passando numa era Edo. Isso, Então, por causa disso, existe ainda muito do machismo, desses ideais machistas, né? Que eram muito conservadores também. Exatamente. E ela passa muito por isso e a gente vê o sofrimento dela, né? O que me deixa mais triste é que ela é apresentada como uma personagem que realmente chegou a dar calafrio no Gabimaru, que é um personagem extremamente overpower. Só que aí
chega no meio do anime, Gabimaru mostra o poder dele de verdade, sabe? E bota ela no chão, assim, e fala assim, não, ó, acabou a brincadeira, tá? Eu não vou ficar amarrado, eu tô aqui porque eu quero, e você vai ter que aceitar e acabou. Eu acho que isso não precisava na obra. Sim. Poderia deixar esse calafrio, né, que ela dá no Gabimaru até o final. Eu acho que não precisa mostrar que o Gabimaru é forte, falando assim, ó, te enganei, sabe? Eu não faria isso. Porque isso dá uma derrubada na personagem, né? Pelo menos não jogar na cara dela, né? Eu acho que você acaba desconstruindo o personagem dessa forma. Exatamente, porque a gente conheceu os dois dessa forma, né? O Gabimaru como sendo um personagem overpower desde o começo, né? Porque não morria com nenhuma das estratégias de morte japonesas da época. E a Sagiri como uma personagem que gerou calafrios nele. Aí ele pega no meio lá, chega nela e fala assim, acabou a brincadeira, não sei o que, dá um pau nela, né? Tanto que ela ficou desconcertada. Sim. É meio que o mecanismo do autor de tentar evoluir a personagem, né? O que eu não gosto, assim, tem formas mais sutis de fazer isso e sem deixar o personagem de escanteio, né? Porque ele faz isso, porque alguns, eu acho que no mangá passa um volume, mas no anime acho que são 1 ou 2 episódios. Ela vai enfrentar aquele cara grandão lá, que era o Colosso. Sim. E aí ela aprende, ela começa a ter a noção do que o Shion, que é outro personagem, depois vai chamar de ondas. Ela começa a ter a noção do que é as ondas, que depois a gente vai entender que é o tal do Shi, né? O Shi ou Ki, é o termo que você preferir. E aí ela começa a entender e usar aquilo. Então ela precisava desse salto pra ela ter a noção disso e saber que ela tinha que evoluir. Só que assim, você sacrifica o personagem por muito tempo, sabe? E aí ele fala, nossa, o Gabimaru deu um sarrafo nela e, tipo, ela fez nada. Ela ficou de escanteio. E aí você perde um pouco o glamour do personagem. Quando você tá olhando, ele vira muito secundário depois disso. A Sagiri volta a ter muito protagonismo lá pra frente no mangá. Mas assim, até aí, até o momento que é quase onde o anime termina, eu sinto que ela dá uma apagada muito, muito forte assim na obra. Lembrando que eles não foram sozinhos pra ilhas, né? Teve ali uma cerimônia ali, uma triagem pra ver quem é que ia pra ilha e quem não era. Eles botaram todos os vilões ali que mataram muitas pessoas, cometeram diversos crimes juntos e falou assim, ó, vai sobrar tantos e a gente vai esperar pra ver quantos vai sobrar aí pra levar pra ilha. Os demais vão morrer tudo aqui. Fizeram jogos vorazes ali mesmo. Os jogos vorazes ali. E aí os que sobraram, cada criminoso tinha um executor correspondente que acompanha ele, né? E aí tem os outros personagens que vão apresentados na obra, né? Que é, por exemplo, o Shion, que é outro executor, que é um personagem bem importante. Tem aquele cara do óculos que é a altura do Vulpix, Fuchi Yamada. Aí, Vulpix. Tem o Tenza, o Wise, entre outros. Mas é a realidade, velho. Desculpa aí. Brincadeira, tá gravando o podcast no meu feriado, né? E tá sendo xingado pela altura, né? Enfim, né? E é legal que mostra o que é comum nesses tipos de acontecimento, que é, por exemplo, tem grupos que se fizeram aliança e se uniram, tem grupos que o samurai acabou tendo que matar o vilão no caminho, tem grupos que o vilão matou o seu samurai no caminho. Pô, o que eu acho da hora dessa parte é assim, quando eles chegam na ilha, e aí entra uma coisa que eu gosto muito do Yuji Kako, que é a imaginação dele. Tipo, ele consegue, a forma que ele imagina a ilha eu acho muito maneira. Você consegue pegar vários elementos e se transforma, tipo, em uma ilha muito... Mano, como é que você ia pensar que você ia ter uma flor que, na verdade, tem um monstro que pica o cara e a picada sai flor? Lá ele. Cara, é uma imaginação muito louca que o cara tem que ter, sabe? Que você é meio que uma doença que espalha e assim, tipo, toda a forma que ele monta os monstros é muito da hora. Mas o que eu acho que é mais interessante disso é que quando chegam na ilha, que eles veem que tudo aquilo tá além do imaginário, que aquilo já é algo místico, essa questão de honra começa a se perder. Tipo assim, os caras, você vê que algumas pessoas falam, mano, pra mim tanto faz. Outros falam, cara, eu tô aqui pra cumprir minha honra. Outros se mantêm igual e outros começam a se rachar. Isso eu acho que é uma grande sacada. Inclusive, esse é o nome perfeito pra essa ilha, que é o Hell's Paradise, né? Que é como o Raul mesmo citou no começo, que poderia ser traduzido pra português, né? O inferno paradisíaco. Porque lá realmente parece assim, numa imagem muito religiosa e conceitual, ela parece um paraíso, né? Muitos jardins florescidos, com tudo muito bonito, né? Tudo muito calmo. Mas na verdade, isso daí é apenas uma pegadinha pra mostrar essa verdadeira imagem, né? Que é um inferno aquele lugar. Que aquele lugar tá escondendo muitas coisas bizarras, muitas coisas místicas, muitas coisas perigosas. Até porque ninguém nunca que entrou naquela ilha voltou com vida. Até mesmo os decapitadores, nenhum deles voltaram vivo. Até então, né? E é bizarro, né? Porque, como o Bruno mesmo disse, se tem uma flor ou se tem algum tipo de inseto ali, algum bicho que te dá uma picada e depois você morre transformado, começa a nascer flor em você morre, é muito bizarro. Tanto que eu não lembro qual foi o personagem, se foi o
Kurota, né, que é aquele gigantão lá, que ele foi picado por alguma coisa, ele viu que aquela mosca, aquela coisa, aberração lá, era muito esquisita, ele já decapitou o braço dele, né? Ele cortou o braço dele. É o Gantetsai, que é o espadachim grandão lá, é. Isso, Gantetsai, ele mesmo. Aí você pensa, caraca, ele não teve dó, né? Inclusive, é uma coisa que eu achei interessante também, que esse anime, ele não abre mão, né, pra censura de sangue. Sim, tem muitos esses elementos, acho que entra dentro desse, vamos dizer, esse escopo aí do Dark Tree por causa disso, né? Assim, ele tem gore, tem um pouco de violência, tem até algumas coisas que a gente vai ver mais pra frente na obra, tipo conotação sexual, então, tipo assim, entendo por que ele tá na demografia que tá e por que provavelmente ele não é um anime que vende, tipo, pra criança, assim, no Japão, sabe? Tem até mesmo a parte da Sagiri, que quando a gente comentou agora há pouco, que a Sagiri, ela enxerga aquelas sombras prendendo ela, que é aquela imagem lá que é tratada, ela está nua, né? Em volta dela, sim, tem um monte de sombras agarrando ela. Não, e o legal é que a Shueisha conseguiu encontrar ali uma maneira de deixar o shonen, sabe, um pouco mais complexo, levando pra Jump Plus, né, pra revista digital, porque um outro mangá que também começou na revista e também foi parar na Plus, foi o próprio Chainsaw Man, né, que também faz parte desse conhecido como Dark Trio, e foi um dos percussores aí pelo que começou a ser chamado popularmente como Dark Shonen, né? Sim. Exatamente. Entra nesse termo aí mesmo. Como é uma revista digital, né, eu acho que eles têm um pouquinho mais de liberdade pra trabalhar com esses personagens. Sim. Não vai sair daquela revista física junto com One Piece, por exemplo. Exatamente, no site, tipo, numa Shonen Jump que você tem numa página ali, pô, One Piece e sei lá, pô, na época que tinha Naruto, por exemplo, aí tu vira a página, tem um Jigokuraku que tem a mina pelada. Tipo, não dá pra ter, entendeu? Sim. É por isso que vocês têm que colocar em uma outra revista e por causa disso vocês ganham essa liberdade, cara. Você poder abraçar outras coisas que precisa, tá? Essa obra, se ela não tivesse esse nível de violência, cara, seria muito raso. Exatamente. É porque não seria um inferno paradisíaco. Entendeu? Exatamente. A gente acaba descobrindo, porque quando a gente conhece um personagem muito bacana que é o Barvárvore, né? Quem entender a referência entendeu. Que é aquele homem que virou uma árvore. Uma árvore é aquela árvore do Senhor dos Anéis. Eu percebi que vocês não entenderam a referência. E aí a gente acaba descobrindo que existem moradores dessa ilha, né? Os gurus celestiais, né? Moradores? Não dá pra dizer moradores, né? Eles moram lá, pô. O RG deles é de lá, pô. Na obra são moradores mesmo. E aí eles têm o dever de manter a ilha, né? Pura, entre aspas. E aí a gente acaba descobrindo que eles são os 7 seres imortais, né? Os Tensen, né? Isso. O guru celestial, como ficou traduzido aqui no português. Sim. Até onde eu sei, né, que você pode traduzir de Tensen, né? Eu tenho que pesquisar o kanji depois, na verdade, né? Eu vou fazer isso agora, na verdade, né? De Gokuraku, mas até onde entendo de Tensei, que pode ser traduzido como conceito aqui, é que os Ten, ele vem de... O de Ten, ele é... O kanji de Ten, ele significa muito sobre o paraíso, alguma coisa celestial, né? E o Sen deve ser de senhor, né? De sábio. É por isso guru. Exatamente, no português traduzido como guru. Até onde eu entendo um pouco, ele tem uma relação ali com o taoísmo, de ter seres que teriam... E tem um pouco, como eu disse, de seres que chegaram à iluminação, sabe? Então, são 7, e salvo engano, porque dentro do taoísmo tem 7 elementos. Isso. Então, cada um deles seria um elemento, e que eles têm essa questão de serem seres superiores, né? Assim, seres que... Porque dentro daquela morada, dentro daquela ilha, até tem uma parte que eles estão, que quando eles são árvores, chega um período onde eles morrem, né? E a morte pra eles é uma passagem. Só que eles morrem orando, né? Orando pra aqueles seres. Então, tipo, tem essa ideia de você estar construindo um paraíso mesmo, sabe? Tipo, você tem algo ali em cima que é um deus. Isso. Abaixo dele você tem 7, que seriam os mais abaixo, né? Que chegaram perto dele. E você tem o restante da galera, que talvez chegue perto dele na próxima vida se eles seguirem os dogmas, né? Então, bem esse mecanismo da religião que o Jikako vai explorando, sabe? Na obra. Sim, totalmente. E a gente sabe que acaba descobrindo que realmente existe uma fonte ali da imortalidade, que a gente vê esses 7 seres aí imortais tomando, né? Desse líquido. Inclusive, deve ser o mesmo líquido que eles dão pros meninos do Super 11 lá, né? E também que o Abel distribui no segundo tempo lá do Palmeiras. É Loló. Isso é Loló. Deve ser. E o legal é que a obra começa a ficar sufocante, porque você pensa, pô, se o cara não quiser morrer, ele pode trocar uma ideia ali, ou ele mata o samurai dele, ou o samurai dele mata o cara lá, e vai embora, vaza. Só que aí, a própria obra não deixa você fazer isso, porque tem 2 personagens que tentam voltar, e eles descobrem que não tem volta. Falando também dos Tensei, né, como eu disse,
ele é aquela mistura, né? O Bruno comentou sobre o taoísmo, ele tem aquela parte que comentei do budismo, né? Deles acreditarem nas reencarnações, de seres de plantas, né? Seres vivos, no geral, né? Humanos, e que mistura com essa religião aí do taoísmo também. Então ele meio que pega os dois e meio que fundem, né? Essas religiões, e criam aí esses Tensen aí também, que são esses seres aí que pesquisam e pra criar o elixir da vida. É interessante também que a gente vê que eles são muitos, realmente seres diferentes, né? Muito diferentes dos humanos, né? Não muito diferentes, mas eles se comportam de uma maneira diferente, né? Onde, pra eles não tem muito, como é que se pode dizer, assim... Eles têm transformações, né? Eles transformam a hora que eles quiserem. Eles são livres de definições, né? Acho que essa é a sacada. Eles são livres de definições. E também sobre a forma que eu quero dizer também, não é sobre isso, mas também sobre a mutação desde do corpo, de não somente de se mudar por exemplo, de homem pra mulher, de mulher pra homem, mas sim também pra plantas, né? Que plantas são seres, como posso dizer, hermafroditas também, né? E que eles têm os dois gêneros, né? As plantas. E assim como eles também, a partir desse que eles bebem desse elixir da vida, né? Eles ganham coisas novas, né? Então, ainda é muito misterioso, né? Pro anime, pra quem só viu o anime, então é muito dessa relação do elixir da vida. É uma coisa que eles não poderiam fazer no Shonen Jump também. Eles sentem através do sexo. Sim. Sim, que aí entra a forma, né? A harmonia do taoísmo. É a harmonia do taoísmo deles. Exatamente. Entra nessas partes. Pô, e pra mim, igual você falou, não poderia ter numa Shonen Jump aquela cena, pra mim, acho que é a cena que mais dá um choque, assim, na obra, que é quando os irmãos encontram o Tensen pela primeira vez, que tá lá os dois lá se pegando praticamente, né? E aí muda o sexo deles, aí começa uma luta super sangrenta, aí tipo assim, você fala, mano, peraí, eu tava vendo uma obra que era samurais e ninjazinhos vão pra luta e do nada vira um bagulho, tipo, místico. É que, se não me falha a memória, era a primeira vez que eles que o grupo lá de exploração encontram esses Tensen, tem dois Tensen se pegando ali, né? Sim. Sim, não, é isso mesmo. Uhum. Então, aí, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Não deveria ter humanos aqui nessa ilha. Vamos ter que eliminar vocês. E aí começa todo o mote envolvendo os Tensen, né? Aí a sacada dos Tensen é um pouco disso, assim, né? Eles são seres que estão naquela ilha lá tentando melhorar o Tan, que é o Elixir mesmo, né? E aí a gente descobre a verdade do Elixir, né? Que, tipo, na verdade o Elixir ele não é um líquido místico, né? Ele é feito a partir da energia vital das pessoas. Tanto que tem aquela parte lá que fala, né? Que, pô, aquele poço lá, que é o poço do Tan, ele é feito por pessoas mortas, entendeu? Pessoas que foram jogadas ali, que são matéria-prima pra ter isso, né? E esses caras, eles vivem a partir disso. E a questão da vida também, né? Você nasce, cresce, morre e acaba virando também energia pra vida continuar, né? Pra próximo ciclo, exatamente. Uhum. Ué, essa é a sacada que eu gosto do Yuji Kaku um pouco, sabe? Porque ele sabe brincar com essas coisas. E aí, chega no final ali, a gente fica naquela dúvida. Será que todo o passado do Gabimaru é real? Será que o que ele entende como passado aconteceu? Porque ele é um cara que não sente. Ele é um cara que não tem tantas memórias, né, do que ele fez. A única memória que ele tem é dele matando as pessoas como ninja e vivendo ali um pouco com a esposa dele. E me gerou uma dúvida. Não quero que seja respondido, porque o Bruno leu o mangá, tá? Mas, cara, me gerou muito uma dúvida na primeira temporada, porque em um certo momento o Gabimaru fica na dúvida se o mestre dele não tomou o elixir ali da mortalidade e voltou. Aí, no meio da história, a gente conhece uma personagem que ela vai crescendo, né? Que o Gabimaru conhece como uma criancinha e ela acaba protegendo o Gabimaru e ela vai crescendo e ele descobre que ela é uma das 7 imortais, né? E que tem o passado mó pesado, né? Exatamente. E se o mestre lá do clã dos ninjas do Gabimaru realmente voltou dessa ilha e levou o Gabimaru junto como criança, né? Renascido, e por isso ele não lembra de nada. Um grande mistério, Mas faz sentido, né? Faz sentido. Pô, e aí tem essa parada também da Mei, né? Eu acho que a Mei que a personagem que o Raul falou, acho que ela é talvez a quebra de expectativa, tá? Dizer assim, dos Tensen, né? Porque ela é uma Tensen, isso fica claro na obra, e, inclusive conta do passado dela, que, enfim, é mal pesado, envolve abuso e tal. Só que você não entende por que ela é uma criança direito, assim, por que ela, tipo, ela tem as respostas e ela não consegue passar, sabe? O que ela tá... Qual que é a função dela ali na obra? Então, tipo, aí depois que chega próximo ao fim da obra, você começa a entender e falar, agora faz sentido, por que ela tá aqui, por que ela é tão protegida, etc, etc. E entra naquele ponto que a gente falou, né, cara? Eu acho que
a grande vantagem de Hell's Paradise, que eu já acerto, é a evolução de personagem, né? Até outros personagens mais secundários são bem evoluídos, né? A Nurugai, que é aquela menina que aparece bem no começo, que ela é de uma vila de... Tipo uma vila de qual é o nome daquele? De selvagens? Acho que é tipo isso que eles usam um termo, né? Que mora lá e que aí foi prendida e ela foi a única que sobra. Aí e o Zuriha, é isso? Isso. O Zuriha, o Chobe, enfim, todos os personagens tão secundários são bem desenvolvidos, né? E aí ganha o grande aceito de Hell's Paradise. Exatamente. E, dito isso, a gente tem a primeira temporada de Hell's Paradise nos apresentando Mística e, claro, né, aquele Battle Shonen que a gente gosta, unidos em uma temporada pra deixar pra aquele momento que todo mundo gosta. Sabe qual que é? As considerações finais e notas pra Hell's Paradise. Oh. E o melhor primeiro. Não grava mais podcast nesse MDA. Se o Lucas não tá, é só eu que apanho, pô. Mano, pior que o personagem lá, ele tem a altura certinha do Pixel, é papo reto, velho. 1,35? Vocês estão achando que não, mas ele tem, mano. É, pô. E 35, vai... Você sabe que você tem desconto a carro, né? Sabe que você tem desconto a carro aqui no Brasil, né? Só pra... Hell's Paradise ele tem uma grande ideia, muito interessante, que é de você colocar umas pessoas que precisam aí sobreviver, né? Eu gosto dessa ideia de colocar pessoas em um lugar pra eles sobreviverem, em um lugar que eles nem sabem onde eles estão, sabe? E principalmente porque eu gosto muito sobre coisas místicas, né? Até porque o nome do meu projeto se chamou Animistic, né? Ele tinha místico. Ele tinha misticismo. Eu gosto muito dessas coisas de misticismo e de lendas, né? Jigokuraku, ele tem um ótimo potencial. Espero que ele seja trabalhado muito bem até o final. Com essa questão dos Tensen, principalmente. Porque eles são seres muito misteriosos ainda. A questão do Elixir da Vida também. E principalmente porque eles estão desenvolvendo bem os personagens principais. Como o Gabimaru e a Sagiri, né? São os dois principais personagens. Eu acho que tem muito potencial ainda pra ser trabalhado, né? Foram 12 episódios, certo? De anime? 13, né? Tá, foi um cur de temporada, que são poucos episódios, mas foi o suficiente pra prender a gente e lançarem muitas perguntas, né? E isso me anima bastante pra assistir a nova temporada, que já está agendada, se eu não me engano, é pra esse ano ainda também. E tenho muitas expectativas. Mas sobre essa temporada aqui, essa primeira temporada, eu acho que eles colocam muitos personagens pra gente. Eu tinha medo de que eles colocassem tantos personagens e esses personagens começassem a ficar rasos. Porém, eles conseguem trabalhar bem o desenvolvimento de alguns deles e principalmente os que morrem, você acaba sentindo um pouco pela morte deles. Um deles é o Senta Saemon, né? Quase, hein? Senta! É o Yamada, né? É o Yamada, que é o garoto de óculos que ele se sacrifica, né? Nos episódios finais aí, que ele sacrifica aí pela Yuzuriha, não é isso? Se eu não me engano, é isso. Isso aí. Sempre tem que ter o gado no anime, né? Sempre tem que ter. Não, o cara é guerreiro, pô. O cara é guerreiro. Ele senta, né? É isso. É isso. Eu não consigo já o cara falar sério, né, velho? Eu achei que as mortes não teriam tanta relevância. Como, por exemplo, tem um anime aí que... qual que era aquele anime que... Akame ga Kill. Não sei porque eu tô falando de Akame ga Kill. Mas eu vou dar um exemplo ruim aqui. Desculpem a fãs de Akame ga Kill. Mas o anime, ele trata as mortes de uma forma que fica muito sem peso. Aqui eu achei que ele até dá um pouco de sentido pros pesos das mortes. Eu tenho mais boas expectativas do que algo de possível para falar do anime da primeira temporada. O de bom que eu posso falar da primeira temporada, né? É que ele me deixou com boas expectativas pra próxima temporada. É isso, né? As lutas são bem legais, né? Eu gosto das lutas. Eu gosto que é muito sangrento. Ele tem o gore ali, que ele não é censurado. Graças a Deus, muito obrigado. Afinal, o que eu gosto de ver uma luta de samurais aí, né? Eu gosto de ver lutas sangrentas quando se trata de samurais, né? Porque, pelo amor de Deus, se você não vai botar sangue em coisa de samurai, né? Aí fica meio esquisito. Mas, como a gente disse, né? A revista permite, né? A revista tem que sair permite que tenhamos esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar uma nota 8, tá bom pra mim. Bom, Hell's Paradise, ou Jigokuraku, como você queira chamar. Cara, é uma obra que eu gosto bastante. Eu tenho a coleção dela, o mangá, ali o mangá todo. Pra vocês terem ideia, o anime ele vai até o volume 5. A obra tem 13 volumes, ou seja, tem bastante chão pela frente. Até se eles quiserem dividir em mais um curso, dá pra dividir. E o spoiler bom é que a parte legal, a grande parte do mangá ainda não chegou, tá? Então ainda tem chão pela frente. Mas sobre a primeira temporada, ela insere muito bem os personagens. Eu acho que a grande virtude do Yuji Kaku como
como um roteirista, como escritor, é saber trabalhar personagem e saber trabalhar o mundo que ele cria, assim, do lado imaginativo. Então, pô, Shinsenko é muito legal de como você consegue imaginar, como você consegue pegar esses elementos religiosos e misturar no espaço físico, e como os personagens vão se evoluindo frente àquele mundo, porque a gente já viu obras aqui de shonen, de Battle Shonen, que, pô, o cara tá num lugar que tem uma super quebra do que ele acredita e ele não, continua do mesmo jeito, né? E isso é muito chato numa obra. Mas não, aqui em Hell's Paradise existe esse peso, né? Existe o peso da moral, existe o peso da morte, como o Pix falou, e de outras muitas coisas. É uma obra que na primeira temporada, eu acho que ela tem alguns pontos ali, problemas que a gente bem citou, como por exemplo o apagamento da Sagiri. Tecnicamente de animação não vou falar, mas eu acho que na parte musical faltou um pouquinho, de trilha sonora no caso, né? A opening é muito boa, mas em trilha sonora durante a obra acho que ela pega um pouco. Mas assim, me agrada, e eu acho que ficou uma representação bem fiel ao que a obra tem, porque essa parte do mangá é bem legal de se ler. Então eu também vou com uma nota 8, acho que é uma nota bem justa ao que foi entregue pra Hell's Paradise. Sei que muita gente criticou a animação e tal, mas assim, galera, Estúdio Mapa, a gente sabe como os caras estavam hiper atarefados na época, e não sei, pra mim, versus o restante da obra, o restante que eles entregaram, dá pra passar o pano nesse lado, sabe? Então acho que ok, fico com 8. Eu acho que é bem isso aí que vocês comentaram, cara. É uma obra que tem um roteiro bem fechadinho nele, né? E ele trata de temas que eu não vou tentar falar de uma maneira mais complexa aqui, porque eu não conheço, né? De mitologias e religiões orientais. Porém, ele, como obra, ele é bem feito, sabe? Ele traz cada personagem, ele explica cada personagem muito bem. Ele muda a sua perspectiva de cada personagem, e isso é muito legal, né? Tem os seus cliffhangers também. E como universo, né? Como uma ilha que as pessoas são levadas lá e tal, eu acho bacana também. Espero que não tenha um final meio Lost, sabe? Esse é sempre o medo que eu tenho pra esse tipo de obra, que não vira um Lost da vida, mas parece que não, sabe? Porque a estrutura dele de roteiro, ele vai se explicando, e a obra vai abrindo tanto que você começa a história com uma interrogação na cabeça, né? Sobre aquele universo, e acaba saindo do final da primeira temporada com várias interrogações na cabeça, querendo saber mais o que vai acontecer, cara. Como aquilo vai ter um desfecho. Tô muito animado pra próxima temporada, e é por aí mesmo. Pra mim também é 8. E com 3 8s, né? Não tem muito o que fazer conta, a média é 8. E você? O que você achou da primeira temporada de Hell's Paradise? Você curte essas obras mais pesadas que o Shueisha vem trazendo? Comenta aí. Você pode deixar o seu comentário no seu agregador de podcast favorito. Ou, claro, né? Também mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. E se você quiser virar nosso padrinho, nosso apoiador e ajudar esse podcast aí a chegar nas alturas, chegar ao paraíso não infernal, você pode ir lá no catarse.me/MDA e ser nosso padrinho. Tem planos a partir de R$5. Vê o plano aí que é mais legal pra você, e vocês vão estar nos ajudando muito. Faça como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenz, Henry Yamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman, e seja nosso apoiador. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.